Estamos aqui para falar sobre a minha carteira de investimentos, né? Já mostrei para vocês um pouquinho no primeiro vídeo e eu gostaria de mostrar minha rentabilidade real que eu tive nesse período que eu estou investindo, né? E os tipos de ativos os quais eu invisto. Ainda tem muita informação para trazer aqui para o canal e só para lembrar, né? Deixa o like, né? Aperta aqui no legalzinho, ajuda muito aqui o canal. Se puder, inscreva-se, né? Ativa o sininho e você vai contribuir muito com o crescimento do canal. Tudo bem? Vamos lá, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Deixa eu abrir aqui minha carteira para vocês verem. Estou com duas telas aqui, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha para o lado para ficar melhor, para conseguir enxergar o que eu estou fazendo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui. Minha carteira, deixa eu mexer um pouquinho aqui nessa ampliação, tá um pouco pequeno. Pronto, vocês conseguem ver direitinho? Tá atualizando aqui. Enquanto ela dá uma atualizada. Galera, continuando, né? Como eu estava comentando, estava falando do patrimônio total, do meu lucro total, 15.311. Dividendos recebidos em todo o período foram 18 mil. E os proventos recebidos nos últimos 12 meses foram de R$ 8.375, né? Rentabilidade dos meus últimos 12 meses foram 13,6% positivo. E minha rentabilidade total, né, desde o período que eu comecei a realizar os investimentos, foi de 52,34%. Positivo, né? Evolução do patrimônio, deixa eu abrir aqui para vocês verem desde quando eu estou investindo, né? Basicamente, o meu primeiro aporte foi lá em 8 de 2023, ou seja, vai fazer. Nossa, tá com 6 anos, 3 anos, né? 3 anos, tá fazendo praticamente esse mês, né? Basicamente, que eu iniciei minha jornada nos investimentos. 3 anos, já fiz alguns. Aqui vocês podem ver que deu uma boa oscilada, porque eu fiz um resgate violento do valor que eu precisei gastar. Mas, com o passar do tempo, eu voltei a aportar forte, né? Atualmente deu uma estabilizada. Deixa eu pegar aqui nos últimos 12 meses para vocês verem. Praticamente eu estou bem estabilizado, porque eu estou aportando em outras coisas, estou focando em guardar capital para outras coisas, outros planos que eu tenho. E bora lá, vamos ver aqui a carteira. Atualmente eu estou muito bem dividido entre um bom percentual de ativos nacionais aqui no país, né? Ações, FIIs, B, BDRs em partes, né? Porque são certificados que representam ativos na bolsa em outros países, e ETFs brasileiros. E tem também alguns ativos em stocks, rates e em ETFs internacionais, né? Basicamente, eu tenho 40% do meu patrimônio alocado no exterior e aproximadamente 60% aqui no Brasil, no nosso país. Vamos dar uma olhada aqui nas ações. Shows, né? Tenho 2.000 cotinhas, Sanepar 1.000 cotinhas, Itaúsa 500 cotinhas, IRB 120, Isae 210 e Vale 50. Infelizmente eu tenho uma mania de mexer bastante, né, apesar de ser corretagem zero, de ficar fazendo algumas redistribuições dos percentuais alocados. Estou trabalhando isso, tentando reduzir a quantidade de vezes que faço isso para tentar fazer cada vez menos, mas é um pouco difícil, mas eu estou tentando. Fiz, basicamente, eu tenho 21%, né, 20,66%, como vocês viram, né? Fiz algumas mudanças, né? Realizei uma parte Realizei uma
um ativo que eu tinha, que era, se eu não me engano, era o XPCI 11, né? Que eu desaloquei para tentar trazer um pouco mais de variabilidade para a carteira. Dá para ver que eu estou bem segmentado, né? Estou em vários segmentos, títulos, valores imobiliários, logístico, híbrido, FIAGRO, FIINFRA, shoppings, FRIAGROS, né? Participações, que é fundo de investimento em participações, agências bancárias e lajes corporativas, né? Que com a representação bem menor, KNDI, TVRI e HGRE. Bom, o que eu posso dizer que é mais interessante mostrar para vocês? Uh, Atualmente meus proventos tá um pouco estável até. Esse mês eu tô com previsão de receber R$ 478 em proventos. Então um pouco fraco. O último mês que veio bem forte foi em 5 de 2026. Boa parte desses proventos aqui foi da Stone, que trouxe um dividendo bem gordo, né? Bem gordo. Então foi bem interessante o valor que a Stone trouxe. 687 de pagamento de dividendo. Basicamente, 60% do dividendo que eu recebi nesse mês foi da Stone. Ela teve um pagamento de dividendo violentíssimo. Acho que foi o primeiro pagamento de dividendo que ela proporcionou. Eu não acho que eu não mostrei aqui na minha carteira onde que ela tá, mas cadê? Deixa eu voltar para cá. Ela tá em BDRs. Que BDRs eu tenho duas BDRs, que é a JBS e a Stone. Vocês podem ver que ela está com rentabilidade bem negativa, né? Porque o ativo caiu muito, a cotação dela caiu muito depois do pagamento do dividendo. Então a gente vai ter que esperar o momento dela se recuperar para conseguir rentabilizar esse dividendo que foi oferido para a gente. Mais um ponto importante que eu gostaria de citar é a rentabilidade do meu patrimônio, né? E aí, Felipe, valeu a pena? Vale a pena ou não vale a pena? É melhor deixar no CDI, deixar na renda fixa? Acredito que não, tá, gente? Apesar de nos últimos 12 meses, aqui, ó, mostrar para vocês, nos últimos 12 meses, houve uma rentabilidade abaixo do CDI de 7,85%. Se eu for pegar aqui, ó, os últimos 12 meses, o gráfico ficou com a rentabilidade de 13,61%, a minha rentabilidade real, né, da minha carteira, e o CDI ficou em 14,77%. Mas se você for pegar aqui desde o início, você vai ver a diferença da rentabilidade do CDI desde o período que eu iniciei aos meus aportes, nos meus investimentos, em 8/3, né, em agosto de 2023, 44% do CDI, e a minha rentabilidade real foi de 52,36%, ou seja, basicamente, né, 18,91% acima do CDI. 20, praticamente 20% acima do CDI. Então é um valor bem considerável. Isso, claro, considerando dividendos, pagamento de JCPs e por aí vai, valorização do ativo, né? Então a tendência do longo prazo, gente, é que a renda variável, no longo prazo, a tendência é que a renda variável supere o CDI e não ao contrário, né? Claro que alguns ativos específicos vão ficar abaixo, né? Mas aí depende muito da qualidade do teu ativo, né? A qualidade do teu ativo que tu vai escolher para ter em carteira, a empresa que você está acompanhando, a empresa que você acredita que vai dar um bom resultado, ela ela que vai te fazer, vai te dar esse diferencial, né? Ela vai remunerar, claro, um valor no mínimo equivalente a CDI ou até superior. Importante a gente ter isso em mente. É importante também ter uma parte do patrimônio em renda fixa? Eu acredito que sim.
tanto como reserva de oportunidade, para montar uma carteira de reserva de oportunidade, e como para montar uma carteira de reserva de emergência. É importante ter esses valores paradinhos lá, rendendo um mínimo do CDI, tá? Até porque a gente está com a renda fixa muito alta ainda, né? Atualmente caiu para 14% a Selic, no última reunião do Copom. Mas, assim, ainda é uma taxa muito alta, né? É um juro nominal altíssimo para qualquer país. Bom, gente, é isso. Queria mostrar como é que está a minha carteira atualmente, né? Hoje, né? Hoje o dia que eu estou gravando o vídeo é 9/8/2026, 9 de agosto de 2026. Essa é a minha carteira de renda variável, né? De ativos que eu invisto. Se vocês quiserem que eu mostre os outros ativos, né, eu mostro só alguns exemplos, eu não mostro minha carteira toda. Se vocês quiserem que eu detalhe os outros ativos que eu invisto para saber como é que eles estão, vocês comentam aqui embaixo, perguntem o que pode criticar, pode falar até pontos que vocês ativos que vocês não investiriam ou também por que vocês não investiriam a partir dos que eu mostrei para vocês. Seria importante esse feedback e é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, obrigado por assistir o vídeo e um abraço aí. Até mais. Valeu.